Fala galerinha, beleza, beleza, beleza? A gente está de volta aqui para o nosso segundo time. Quem fala com vocês aqui é o professor Caio, professor de Física, aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais um horário de Física diretamente dos estúdios do canal Educação. Galerinha, vamos começar aqui a nossa aula de hoje, o nosso encontro de hoje. E a gente vai retornar para o nosso tema de física moderna, radiação de corpo negro, tá bom? Então, voltando a falar aqui sobre esse tema de radiação emitida por um corpo, e lembrando que ele tem essa denominação porque ele é um corpo muito absorvente, ele tem a capacidade de absorver todas as energias que emitem sobre ele. E normalmente esse corpo ele tem superfícies escuras. Um corpo negro normalmente tem superfícies escuras, certo? E aí uma das radiações que ele emite é a luz. E por isso ele acaba tendo a superfície escura. Um exemplo que eu citei terça-feira também foi a questão do buraco negro. Por que um buraco negro ele é escuro? Porque em seu interior ele absorve a luz. Professor, mas eu vi nas imagens que o buraco negro ele tem uma espécie de anel alaranjado. Ali só é gás aquecido que está sendo absorvido pelo buraco negro, e esse gás aquecido de tanta densidade que o buraco negro possui, por ele ser um corpo celeste muito denso, que provoca muita pressão ao seu redor, ele acaba aquecendo o gás que está chegando próximo a ele. E um gás aquecido, ele tem um aumento tão grande de temperatura que pode acabar entrando em combustão. E é isso que está acontecendo lá. Tá? Por isso que naquela imagem disponibilizada pela NASA, você tem um círculo alaranjado ao redor do buraco negro, certo? Certo? Rafaela Feitosa, muito boa tarde, prazer tê-la aqui com a gente, acompanhando a nossa aula também, prazer enorme, certo? E aí, falando, só para finalizar a história do buraco negro, né? Já que a gente está falando de um tema bem semelhante, também foi possível descobrir que ele emitia sons. Poxa, professor, mas sons vindo do espaço, é claro que esses sons foram captados por um aparelho que ele vai receber sons, e esses sons vêm da onde? Vêm também desse gás aquecido, tá? Porque lá no espaço a gente sabe que a propagação do som ela é bem difícil, né? Então, deve ter uma matéria próxima desse buraco negro para produzir som. E quem produz esse som é exatamente esse gás aquecido que está ao redor dele. Certo? Interessantíssimo, né, Érica? Muito bom esse tema. Por isso que a gente associa ele à física moderna, à radiação de corpo negro, porque o buraco negro ele é como se fosse um corpo negro que consegue, além de absorver totalmente a sua energia, né? Absorver toda e qualquer energia que está ao seu redor, ele também pode ter a capacidade emissiva, certo? Então, voltando aqui ao nosso tema de hoje, a gente estava falando sobre a catástrofe do ultravioleta e o que esse resultado divergente do prático, que é o experimental, e do teórico clássico, ele pode nos dizer. Então, ao explicar por meio da teoria clássica os resultados experimentais obtidos, observou-se que para grandes comprimentos de onda,
havia certa concordância com os resultados experimentais. Então, olha só. Lá naquele gráfico, quando o comprimento de onda era 3.000, era 2.000, a gente tinha uma concordância. Porém, quando eu tinha pequenos comprimentos de onda, ou seja, para comprimentos de onda chegando no visível, chegando no ultravioleta, você tinha uma discordância do resultado prático e do resultado teórico. Foi isso que a gente viu no gráfico que a gente estava analisando no final da primeira aula, né? Então, quando os comprimentos de onda eles chegavam próximo àquele valor de 700, deixa eu colocar o intervalozinho correto aqui, chegavam próximos ao intervalo de 400 nanômetros até 700 nanômetros, que é o intervalo que inicia o infravermelho e inicia ali o ultravioleta, você tem uma discordância quando eu tenho a relação do prático e do teórico para a emissão de radiação. Totalmente divergente os resultados experimentais e teóricos usando a teoria clássica. Essa diferença de resultados práticos e teóricos foi chamada de catástrofe do ultravioleta. Ok? Catástrofe do ultravioleta. Galerinha de Uruçuí, que está acompanhando o nosso encontro de hoje, Conceição do Canindé, Campo Largo, Boqueirão. Jovens, a gente, então, tem uma explicação para isso, tá? Não através da física clássica. A física que explicou as leis de Newton, que explica a óptica geométrica, que explica a ondulatória, que explica a eletricidade e o magnetismo, não soube explicar esses experimentos. Porém, a física moderna consegue. Tá? Então, a partir de 1900, início aí do século XX, né? Finalzinho do século XIX, início do século XX, você já tem uma explicação plausível, uma explicação que consiga realmente explicar o porquê dessa discordância. Então, coube ao físico alemão Max Planck propor que a radiação ela está relacionada à oscilação de cargas elétricas. Tá? Então, Max Planck tratou de dizer que a radiação emitida por um corpo está relacionada com oscilações de cargas elétricas, certo? E essa teoria de que a radiação está associada às cargas elétricas consegue responder à catástrofe do ultravioleta, partindo da seguinte ideia. A energia ela é dividida em pacotes. E cada pacote de energia vai possuir internamente partículas. E essas partículas são chamadas de fótons. Ok? Então, não esqueça, a ideia dos fótons veio a partir dessa teoria, da teoria de quantização de energia. Eu consigo dividir a energia em pacotes. Então, de acordo com Planck,
eu tenho uma energia quantizada. Uma energia dividida em quantidades. Como assim, professor? A energia emitida por um corpo, ela não é contínua. Ela não tem um valor estabelecido ou um valor contínuo. Ela é dividida em quantidades. E essas quantidades, né, se eu pegar apenas uma pequena parcela dessa energia, essa energia vai ter pequenas partículas que representam ela. E essas partículas são chamadas de fótons. Tá? São partículas de energia. Perfeito? Professor, e como é que essa teoria ela conseguiu responder à catástrofe do ultravioleta? Simples. Ele dizia que quando a gente iria fazer o experimento em um corpo, teoricamente, se considerava que esse corpo ele não tinha energia ainda. Tá? Eu fazia a consideração que esse corpo não possuía energia. Mas ele possui. Ele possui uma energia interna. Então ele já vai possuir partículas, fótons dele mesmo. Quando então ele recebe uma energia, essa energia que ele recebe é múltipla da energia que ele já possui. Então, por exemplo, imagina aqui o professor Caio, que ele vai receber uma radiação. Beleza, professor. O professor está recebendo aqui uma radiação. Né? Então, quando ele recebe uma radiação para absorver essa radiação e depois emiti-la, que é o que um corpo negro faz, né? Ele recebe radiação para depois emitir parte dela. Essa radiação que eu estou recebendo, ela vai ser múltipla de uma radiação que eu já possuo. Então eu vou somar essas radiações. Não vou considerar que eu tenho zero de energia. Eu vou só acrescentar uma energia que eu já tenho. Por isso que experimentalmente e teoricamente encontraram resultados diferentes. Beleza? Porque teoricamente estavam considerando que ainda não tinha energia. Teoricamente, ainda não tinha energia o corpo. Porém, experimentalmente, o resultado foi diferente porque esse corpo já possuía uma energia. Então, eu só fiz acrescer o valor de energia que ele já tinha. Beleza? E ele mostrou através de uma pequena representação exatamente isso. Olha só, você tem aí os andares, né, que representam o valor de energia à medida que o corpo vai recebendo. Essa energia, ela é múltipla de um valor fundamental. Ela é múltipla de um valor de energia que o corpo já possui. Certo? Então, no caso que eu estava falando aqui, quando eu recebo uma energia, eu já tenho uma energia interna, por exemplo, de valor X. Essa energia que eu estou recebendo, ela vai ser um valor 2x, 3x, 4x em relação a que eu tenho. Ela vai ser um valor múltiplo, tá bom? Ela vai ser um valor múltiplo de um número fundamental, tá? De um valor fundamental. E além disso, essa energia, ela depende da frequência da radiação, como a gente até já falou no primeiro time da aula, né?
a energia ela vai ser diferente para cada frequência. E aí por isso que eu falei para vocês, né? Que a frequência, quando ela é maior, a energia também será maior. Esse H é só uma constante de proporcionalidade. É conhecido como a constante de Planck, cujo valor é 6,6 aproximadamente, vezes 10 elevado a 34. Então eu tenho 34 zeros, 34 casas decimais, perdão, após a vírgula. Certo? Então, um número bem considerável, né? A energia fundamental, ela tem que estar em joules, como a gente já conhece, toda energia, de acordo com o sistema internacional, ela tem que estar em joule. E a frequência, também de acordo com o sistema internacional, tem que estar em hertz. Perfeito, jovens. Aqui, galerinha, eu não quero que você analise novamente a fórmula e tente achar uma explicação matemática. Eu quero que você analise a expressão e veja a física nela. Ah, professor, tenho que lembrar na prova de constante de Planck? Não vai trabalhar cálculo aqui. Essas questões de cálculo envolvendo física moderna ficam para o ensino superior. O que eu vou trabalhar aqui com vocês é a parte teórica, explicar o fenômeno que está acontecendo, tá bom? Então, eu trouxe para vocês esse valor, né, de expressão para você observar que a energia ela é diretamente proporcional à frequência. Então, como a radiação ela é uma oscilação, ela é uma onda, de acordo com Planck, então, como ela é uma onda, quanto mais essa onda oscilar, mais energia ela vai possuir. É o caso da radiação gama. A radiação gama é uma das radiações mais oscilantes do espectro eletromagnético. Ela está à frente ali do raio-x, do ultravioleta, da luz visível. Então, ela, por ser a de maior frequência, ela também será de maior energia. Tá bom? Então, é isso que eu vou tratar com vocês nas questões. Érica, professor, que instrumento esses físicos usam para determinar o valor da constante de Planck? O valor da constante de Planck, minha linda, é um valor calculado, certo? Não através de experimentos, certo? É um valor realmente calculado. Você pega ali você faz um experimento, certo? E aí, através desse experimento, você vai analisar as radiações que o corpo está recebendo, tá? Você vai analisar as radiações que o corpo está recebendo. E aí, de acordo com a radiação que ele está recebendo, lá no aparelhozinho, lá no medidor, vai dar o valor de energia que ele possui. E aí, matematicamente, você vai lá pegar a frequência, a energia e dividir pela frequência. A energia dividida pela frequência vai te dar a constante de Planck. Isso na universidade a gente faz em laboratório mesmo. Tá? E aí você tenta ver se tem proximidade ou não da constante de Planck com a teoria, né? Você vai criando curvas iguais às que a gente mostrou, certo? Eu não me recordo agora o instrumento que a gente utiliza, mas eu vou te falar já já. Eu não lembro agora o instrumentozinho que a gente utiliza, que a gente trabalha esse experimento, tá? Da constante de Planck, da frequência, mas tem um experimento que a gente analisa a frequência e a energia que um corpo recebe. E a partir dessas frequências e dessas energias, você vai calcular a constante de Planck. Eu lembro desse experimento, a gente fez
lá na universidade, certo? E aí, jovens, teoricamente, a gente finaliza o nosso conteúdo, tá? Teoricamente, a gente finaliza o nosso conteúdo. E aí vão sobrar em torno aí de 40 minutinhos para a gente trabalhar só com questões, certo? 35 minutinhos, né? Para a gente trabalhar com questões. Então, galerinha, a gente vai voltar aqui para o nosso quadro e vou deixar aqui o timezinho para a primeira questãozinha de vocês, tá? Questãozinha do vestibular Enem. Questãozinha muito maravilhosa para a gente trabalhar essa radiação que um corpo pode receber. Beleza? 2 minutinhos na tela para você e a gente volta já. 2 minutos. Vamos lá, jovens! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Muito bem! Galerinha que está diretamente do IPTV. Os meus anjos estão aí respondendo gabarito letra B de bola. Enquanto a galerinha do YouTube está dizendo que é letra E. Mas tem uma pergunta antes, né? Professor, a onda infravermelha é menor que a ultravioleta? Se você está falando de frequência, ela é menor. Frequência da onda infravermelha é menor que a frequência da onda ultravioleta. Então, a partir daí, eu já trago até a resposta, né? Frequência da ultravioleta é maior que a frequência da infravermelha. Porém, jovens, se a gente fala de comprimento de onda, né? O comprimento de onda, a oscilação, o tamanho da oscilação da onda infravermelha é maior do que a da ultravioleta. Através desses dados, a gente já pode tirar até o resultado da questão, né? Olha só. Ele vai dizer o seguinte:
de acordo com a teoria, o poder emissivo ou a energia emitida por um corpo, ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda, lambda, e esse poder emissivo, essa energia emitida por um corpo, ela é diretamente proporcional à frequência. A gente acabou de ver na expressãozinha de Planck, né? Então, você tem aqui uma relação inversa entre energia e comprimento de onda e direta entre energia e frequência, certo? A partir daí dá para a gente relacionar. Olha só, a faixa espectral da radiação solar, que contribui fortemente para o efeito mostrado na tirinha, é caracterizado como? Então, olha só, o que aconteceu, jovens, Cauane, Sávio, o que aconteceu nessa situação? Eu tinha radiação solar chegando até o Garfield, porém, o gato, no segundo quadrinho, no quadrinho do meio, ele sente essa radiação. Ele sente essa radiação através do que, professor? Através de queimaduras solares. Você percebe no último quadrinho que ele está caminhando, murmurando ali, e ele está todo assado, né? Não deixa nem encostar uma pata na outra. Beleza? Então, ele acabou sofrendo queimaduras solares. Ele ficou aí mais que bronzeado, né? Essas queimaduras solares, quem é que podem provocar, galerinha? Essas queimaduras solares, vulgo vermelhidão na pele, quem pode provocar são os raios ultravioletas, tá? É a radiação ultravioleta que provoca essa situação, esse efeito. Professor, por que não é infravermelha? Porque a radiação infravermelha, ela é uma radiação de pequena energia. Ela é uma radiação que os seus efeitos são apenas térmicos. Ela só aquece, certo? Ela só provoca aquecimento. Depois, eu estava até assistindo televisão ontem, achei muito engraçado isso. Estava assistindo TV ontem, eu e minha esposa, né? E aí, a gente estava assistindo a TV e passou uma propaganda da Polishop. E lá tinha daqueles aparelhos, né, de emagrecimento que você bota aqui na barriga. E aí, segundo eles, o material lá aquecia, né? Ele ainda disse lá, esse material ele vai emitir radiação infravermelha. Raios infravermelhos, né? Mandar o link, Jadson? Tem gente já querendo comprar aqui o aparelho. Então ele diz que emagrece porque ele emite radiação infravermelha. Porém, jovens, os efeitos da radiação infravermelha são efeitos térmicos. Então a pessoa, ela ia sentir só mesmo que ia aquecer o corpo dela. Mas eu duvido dessas capacidades aí de emagrecimento, né? E aí, eles sempre vendem esses aparelhos com um gel, né? E esse gel é um gel linfático que chamam, né? E aí esse gel linfático, normalmente ele, com as massagens linfáticas, ele que diminui as medidas. Às vezes não é nem um aparelho, é o próprio gel, entendeu?
Então, de acordo com lá a propaganda, o aparelho é que faz todo o sucesso, que vai emagrecer aí suas medidas, diminuir as medidas, mas é um encontro. Por quê? Porque infravermelho só tem efeitos puramente térmicos, tá? Só faz aquecer o corpo, não chega a produzir queimaduras. Um exemplo disso são os tratamentos físicos, né? Os tratamentos de fisioterapias que a pessoa, o fisioterapeuta, ele vai colocar uma lâmpada vermelha nas proximidades daquela sua lesão muscular e a sua lesão ela tem uma melhora. Por quê? Porque a lâmpada vermelha, além de liberar luz vermelha, ela emite ondas infravermelhas. E as ondas infravermelhas, como produzem efeitos térmicos, vão melhorar a circulação sanguínea naquele ponto. E essa circulação sanguínea ela vai restabelecer a estrutura muscular. Por que ela melhora a circulação sanguínea, professor? Porque você tem uma vasodilatação naquele ponto. Já que toda e qualquer estrutura, quando é aquecida, ela sofre dilatação, certo? Então, como você terá uma dilatação nos vasos sanguíneos, ali a circulação de sangue, ela acaba melhorando, certo? Então, por isso que vai produzir também uma melhora muscular. Beleza? Jovens, vamos para a segunda questão, e a segunda questão diz o seguinte: no gráfico a seguir, estão representados as curvas que mostram como varia a energia emitida por um corpo negro para cada comprimento de onda. Em função do comprimento de onda, para 3
três temperaturas absolutas diferentes. Então aqui ele está relacionando energia emitida com o comprimento de onda, e essa energia também ele vai relacionar com temperaturas diferentes. Ele primeiro relaciona com a temperatura de 1000 Kelvin, depois com uma de 1200 e depois com uma de 1600. Um gráfico semelhante ao que a gente viu na primeira aula, né? Que quando eu aumentava a temperatura do corpo, mais energia, mais radiação ele emitia. Vamos para a questão. Com relação à energia total emitida pelo corpo negro e ao máximo de energia em função do comprimento de onda, pode-se afirmar que a energia total é... E aí? A energia total, ela é proporcional a quem e diferentemente proporcional de quem? Inversamente proporcional a quem? Então, eu vou dar o timezinho de 2 minutos para vocês e a gente volta já. 2 minutos. Vamos lá, galerinha. Segunda questão, temos aí 2 gabaritos, né? A galerinha tá entre letra C e letra A. E aí, meus anjos? Algum outro gabarito? Todo mundo tá entre essas duas questões, né? Esses 2 gabaritos. Vou analisar aqui na ordem, né? Por que que pode ser a letra A, professor? Bora lá. Ele está perguntando que a gente pode afirmar que a energia total é... Vamos lá. Ela é proporcional à quarta potência da temperatura? Sim, né? Ela é proporcional à quarta potência da temperatura. Lembra que eu falei para vocês, né? Que a energia, de acordo com a lei de Stefan Boltzmann, ela é uma constante vezes a temperatura elevada a 4, né? Ou seja,
o poder emissivo de um corpo é diretamente proporcional à temperatura na quarta potência. Beleza? Então, a letra A até aqui está concorrendo. E quanto maior a temperatura, menor o comprimento de onda para qual o máximo de energia ocorre. Certo? Além dessa expressão, você também poderia ver isso no gráfico também. Certo? Se a gente analisar aqui o gráfico, eu tenho 3 linhas. Qual é a primeira linha? A linha que diz que a temperatura é 1000 Kelvin. Então, a primeira linha, ela fala que a temperatura é 1000 Kelvin. A segunda linha já vai afirmar que a temperatura seria 1200 Kelvin. Certo? Essa linha verde já diz que a temperatura é 1200 Kelvin. E a terceira e última temperatura seria essa linha azulada. Ela será uma linha de 1600 Kelvin de temperatura. Então, o que eu estou observando? Eu estou observando que, à medida que a temperatura aumenta, o poder emissivo, ou seja, a emissão de energia também vai aumentando, certo? E aí, galerinha, além disso, se a gente relacionar com o comprimento de onda, eu vou perceber que a oscilação, ela vai afunilando, né? Então, a primeira onda, ela tem um grande comprimento de onda. Comprimento de onda é essa grandeza horizontal no gráfico. A segunda linha, a oscilação dela já diminui. E a terceira linha, a oscilação dela diminui ainda mais. Então, o comprimento de onda seria menor ainda. Ou seja, à medida que a temperatura aumenta, o comprimento de onda também diminui, certo? Então, galerinha, a letra A diz que a energia é proporcional à quarta potência, que foi o que a gente viu através da lei de Stefan Boltzmann. E, além disso, quanto mais eu aumento a temperatura, menor será o tamanho da oscilação, que é o comprimento de onda. Então, essa letra A está corretíssima, certo? Por que não é a letra C, professor? A letra C diz que a energia ela é proporcional à temperatura e quanto maior a temperatura, menor o comprimento de onda. Essa segunda parte ela está correta. Depois da vírgula, né, fica corretíssimo, porque ele diz que quanto menor o comprimento de onda, maior a temperatura e vice-versa. Porém, o erro da questão está nesse ponto aqui. Tem que ter o cuidado, né? Que ele diz que a energia é proporcional à temperatura. Quando ele coloca dessa maneira, ele está dizendo que a energia é proporcional à temperatura no primeiro grau. E aí eu disse para vocês, tenham cuidado com o gráfico, né? O gráfico de uma função do primeiro grau, de uma função afim, é um gráfico de uma reta crescente. Uma hipérbole, ela se assemelha mais ao gráfico de uma função no quarto grau, ou seja, uma função na quarta potência. Beleza? Então, galerinha, nesse caso, o gabarito realmente seria o gabarito da letra A. Cuidado com essas interpretações, tá? Lembra lá da matemática, que a matemática ela dá para cada função um gráfico diferente, certo? Beleza, jovens? Ficou claro? Não esqueça, energia é proporcional à quarta potência. E
Quanto maior a temperatura, menor realmente o comprimento de onda. Realmente essa questãozinha ela foi nos detalhes, né? Vamos aqui para a terceira questão. Olha só. A terceira questão diz o seguinte. A figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpadas. O haleto metálico, o tungstênio, mercúrio, xenon e LED. As áreas marcadas de cinza, num gráfico que eu vou já mostrar, são proporcionais à energia liberada pela lâmpada. Então, a área cinza do gráfico, ela está dizendo que a intensidade da energia liberada pela lâmpada representa ela, tá? Então, a área cinza representa a intensidade de energia liberada pela lâmpada. As linhas pontilhadas, o que representam as linhas pontilhadas, professor? As linhas pontilhadas, elas vão representar a sensibilidade visual do olho humano. Então, olha só o que vai representar a linha pontilhada. Linha pontilhada vai representar a sensação visual, a sensação de visão. Se eu consigo muita luz, consigo ver muita luz, ou se eu consigo ver pouca luz. E a energia liberada pela lâmpada é representada pela intensidade cinza, né? Pelo desenho acinzentado. Ele também diz que UV e IV são as regiões do ultravioleta e do infravermelho, respectivamente. Então, você tem esse gráfico aqui, certo? As linhas pontilhadas no gráfico vão representar o que, professor? A sensação visual que a lâmpada produz. A sensação visual que a lâmpada produz. E as áreas de cinza vão representar a energia liberada pela lâmpada. Qual tipo de energia liberada pela lâmpada, certo? É isso que a área de cinza vai representar. Então vamos à situação. Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produz boa iluminação. Olha o que eu quero. Eu quero boa iluminação e não aqueça o ambiente. Como assim, professor? O que o senhor quer com essa lâmpada? Eu quero que ela produza luz, mas não produza calor. Beleza, né? Ficou fácil agora. Eu quero que ela produza luz, mas não produza calor. Qual a lâmpada que melhor atende o desejo do arquiteto? E aí? Qual seria a melhor lâmpada? Você vai ter que analisar o gráfico. Você quer uma lâmpada que não aqueça o ambiente, mas que produza muita luz. Então você vai separar esse gráfico em 3 colunas. Se fosse você lá na questãozinha do Enem, você ia separar esse gráfico em 3 colunas. Vem comigo, olha só. A primeira coluna seria partindo daqui, do 400 nanômetros. Então você ia subir aqui, ó. Certo? Tudo que está dessa linha vermelha tracejada
para a esquerda, da linha vermelha para a esquerda, tudo isso é ultravioleta. E aí você vai para o infravermelho, ó, partindo daqui, dos 700. Tudo que está de 700 para a direita é infravermelho. E tudo que está entre as duas linhas vermelhas, ou seja, de 400 a 700 nanômetros, é luz visível. Então você quer procurar uma lâmpada que vá produzir muita luz visível, porque eu quero luz, mas que não aqueça o ambiente, certo? Dessas lâmpadas, galerinha, qual é a lâmpada que vai produzir maior iluminação, ou seja, vai chegar o mais próximo possível de uma sensação visual, ou seja, que vai chegar o mais próximo possível da linha tracejada e que está nesse intervalo de luz visível. Não pode estar nos intervalos da esquerda e da direita. Tem que estar no intervalo central, que é o intervalo de luz visível. Bora lá para a primeira lâmpada. Vamos analisar uma por uma, tá? Bora lá para a primeira lâmpada. A primeira lâmpada, que é a de haleto metálico, você vai analisar e ver que a curva de sensibilidade visual, ela está longe dessa curva. Ela está longe dessa curvazinha tracejada que indica a sensibilidade visual. A parte cinza, ela é bem baixa, né? Ela não chega ao máximo da sensibilidade visual. E, além disso, ela ainda produz, ela chega a produzir uma pequena parcela no ultravioleta. Então, vai produzir um aquecimento, que é algo que eu não quero, né? Beleza? Jovens, e ela ainda tem uma pequena parcelazinha mesmo também no infravermelho. Então, ela está fora de cogitação, não é haleto metálico. Letra B de bola, tungstênio. Tungstênio, galerinha, se você observar bem, ela pode ser uma lâmpada bacana, né? A sensibilidade visual dela é alta. Porém, se a gente for lá para o intervalozinho do infravermelho, ela também produz um grande intervalo de infravermelho. A energia infravermelha que ela produz, que ela libera, é alta também, né? Então não é tungstênio. Terceira, vamos lá para a terceira. Terceira é a de mercúrio. A sensibilidade que ela produz visualmente tem alguns picos. Não é contínua, né? Não é uma intensidade contínua, vai possuir alguns picos. Parece aí algumas montanhazinhas, né? Alguns picos. Esses picos são de energia luminosa, porém ela ainda produz ultravioleta, dando possibilidade da produção de energia térmica aí, certo? Então também não é a minha lâmpada escolhida. Vamos para a de xenon. A sensibilidade visual, ou seja, a capacidade dela de produzir luminosidade, é bem baixa. Porque se você observar, a área cinza está longe da parte tracejada que eu estou analisando aqui de amarelo, né? A tracejada vai ser a sensibilidade visual que eu desejo.
E a sensibilidade visual que ela produz é a parte acinzentada. Então vai ser lá embaixo. A energia que ela produz está mais no intervalo do infravermelho, que é a radiação responsável pela produção de energia térmica. Então, galerinha, fechamos sendo realmente a lâmpada de LED. Você observa que a energia que ela libera está mais no intervalo do visível, certo? Está realmente só no intervalo do visível. Então, ela vai produzir energia luminosa e não vai produzir nem ultravioleta e nem infravermelho, radiações que possam interferir e acabar emitindo energia térmica, certo? Então, meus anjos, a gente vai gabaritando letra E nessa terceira questão e a gente fica por aqui, meus queridos. Até o próximo encontro e tchau, tchau, jovens!